Vamos agora ao texto de Lucas, capítulo 15, e a partir do versículo 11. Esta, uma das mais belas passagens da Bíblia, a história, a parábola do filho pródigo. Diz assim o texto: E Jesus disse, um certo homem tinha quantos filhos? Tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quer dizer, o filho mais novo, o certo era que a herança, como normalmente acontece, a herança do pai passe para os filhos na morte do pai. Esse filho mais novo, quando disse o pai: olha, reparte logo a minha herança, reparte logo comigo, eu quero aproveitar a minha vida, minha juventude, era como se ele estivesse matando o pai. Era como se ele estivesse dizendo para o pai assim: olha, o senhor para mim podia morrer logo, eu não preciso do senhor, mas eu quero o teu dinheiro. Que é a atitude de muitos filhos. Nós vamos aprender aqui na história do filho pródigo, os 2 tipos de filhos de Deus que existem no mundo. Os 2 tipos de filhos de Deus. Um é o filho pródigo, o outro é o irmão do filho pródigo, que também aparece na história. Então esse filho pródigo mais novo praticamente matou o pai com a palavra, matou o pai com a atitude dele. O senhor para mim não me interessa, mas eu quero o teu dinheiro. Então o pai, atendendo, mesmo com certeza com muita tristeza, mas atendendo ao pedido do filho, repartiu a herança e deu para ele e para o mais velho. E diz: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para onde? Para uma terra longínqua. Veja os detalhes, nada nas parábolas, nada nas palavras do Senhor Jesus é por acaso. Jesus não falou, foi para uma terra. Diz, foi para uma terra longínqua, que significa que aquele filho queria a maior distância possível da casa do pai. A maior distância, ele queria ir para longe, ele queria ficar longe da casa do seu pai. Ele não queria nada com o seu pai, porque ele queria fazer coisas que, com certeza, ele não queria que o seu pai viesse a interferir. Talvez ele corria o risco de, se ficasse mais perto, o pai mandasse alguém para tentar convencê-lo a voltar, etc. Então, ele foi logo para uma terra longe, que é o que acontece com muitas pessoas, que querem viver longe de Deus, como se pudesse se afastar de Deus, né? Deus está em todos os lugares, mas vivem longe das coisas de Deus. Como eles não podem se afastar espiritualmente de Deus, eles vão se afastando fisicamente das coisas relacionadas a Deus. Por exemplo, saem da igreja, não vou mais na igreja, então não vem mais à igreja. Quando passa lá na televisão o programa da igreja, rápido ela quer mudar o canal, porque ela não quer nem lembrar da existência das coisas de Deus. Bíblia, ela guarda, ela não deixa mais à vista, ela evita pessoas da igreja, quer dizer, ela quer distância. E tem muita gente assim, que quer distância do pai, porque acha que não precisa. Mas é curioso que quando essas pessoas ficam doentes, quando acontece um problema, elas querem as bênçãos do pai, elas querem as riquezas do pai, mas não querem o pai. Esse é o filho pródigo. Então partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens.
vivendo dissolutamente. Filho pródigo, a palavra pródigo quer dizer desperdiçador. Filho pródigo é o filho desperdiçador. Ele, exatamente o que ele fez aqui, pegou os bens e desperdiçou, viveu na farra, foi viver na farra, dissolutamente, quer dizer, ele foi viver para curtir a vida. Com certeza não dá esses detalhes, mas nós subentendemos, ele se envolveu com mulheres, ele deve ter bebido, ele deve ter feito festa com os amigos, ele deve ter feito muita coisa enquanto o dinheiro durou. Enquanto o dinheiro durou, ele curtiu, ele teve gente ao seu lado. Mas, como costuma acontecer, o dinheiro não dura para sempre. A vida, o momento de curtição não dura para sempre. Então, o que aconteceu? Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Quer dizer, ele não contava com isso. A terra para onde ele foi, longínqua, veio uma grande fome sobre ela. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, que com certeza conhecia ele, nos tempos de fartura, né? O qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. Em outras palavras, você quer alguma coisa, vou te dar um emprego aí, vai cuidar dos meus porcos. E só um detalhe aqui, porcos para os judeus, o judeu não come carne de porco, porque ele considera o porco um animal imundo. Então, novamente, ele não foi cuidar de ovelhas, ele não foi cuidar de bois, ele não foi cuidar de vaca, ele foi cuidar de quê? De porcos. Quer dizer, a pior situação, a humilhação. Esses porcos aqui representam a humilhação, representa a sujeira, a lavagem, o mais fundo do poço que ele chegou. Ele foi cuidar dos porcos. E diz que desejava encher o seu estômago com as bolotas, quer dizer, aquela lavagem que ele dava para os porcos, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele não era permitido nem comer a lavagem dos porcos. Olha a situação que ele foi chegar. E, tornando em si, quer dizer, teve um momento de lucidez, acordou, caiu a ficha, disse: quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de quê? De fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servos ou dos teus empregados. Amém? Preste atenção, por favor, no que significa esse filho pródigo. Filho pródigo hoje, o tipo de filho de Deus, o filho desperdiçador hoje, são aquelas pessoas que desperdiçam as riquezas que o pai tem dado para elas. Por exemplo, você está aqui agora ouvindo a palavra de Deus. Isso é uma riqueza. Há países em que nós não podemos fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos pastores lá na China que eles não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos missionários em países árabes que não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, as pessoas naqueles países não têm o que vocês têm, não têm o acesso ao que vocês têm.
Mas quantas pessoas pisam o favo de mel, como diz o provérbio? A alma farta pisa o favo de mel. Quer dizer, a pessoa tem muito, então ela desperdiça, ela despreza, ela joga fora. Tem pessoas que moram aqui do lado do templo, minutos daqui, não vêm para a casa de Deus. E não é questão do templo, é uma igreja. Não vai. Tem gente me assistindo no Univer agora, que poderia estar aqui, que poderia vir à igreja, assim como tem gente que está me assistindo que não pode, está num país desses aí, está num lugar que não tem igreja. O Univer é a única coisa que ela tem. Ela valoriza esse trabalho, porque ela pensa, meu Deus, se não fosse por isso, eu não sei onde que eu iria ouvir a tua palavra. Mas tem gente que despreza, joga fora. Sexta-feira, um senhor aqui, na reunião da noite, na hora da oração, que nós chamamos à frente, os que estavam oprimidos, angustiados, ele agarrou meu braço, falou no meu ouvido: bispo, a minha esposa morreu hoje, eu deixei ela lá no velório e vim para cá. Olha só, olha o valor que este homem deu à palavra de Deus. Deixou a esposa no velório, corpo dela lá, e veio para cá, ouvir a palavra. Eu determinei a libertação dele. Eu falei para o diabo: você está vendo isso, diabo? Você está vendo isso? Acabou o teu reinado na vida desse homem. Por quê? Porque ele valorizou a Deus acima até do choro, do luto pela sua mulher. Quer dizer, muitas pessoas desprezam as riquezas que Deus dá, a riqueza como a palavra, o Espírito Santo. Quanta gente na igreja, quantos aqui têm ouvido falar do Espírito Santo, mas ainda não recebeu o Espírito Santo? E não recebeu e não está se preocupando. Está mais preocupado com o trabalho, com o namorado, está mais preocupado com o filho, preocupado com as coisas desse mundo, do que pelo fato de não ter recebido o Espírito Santo ainda. Você viu o jovem aqui falar que lá na prisão, ele ouviu falar do Espírito Santo, buscou e recebeu lá. Por quê? Porque ele valorizou, porque era uma alma faminta, porque ele estava comendo a lavagem dos porcos. Então ele valorizou. Quando você não valoriza as coisas do Pai, as coisas de Deus, você vai perdê-las. Você é como esse filho pródigo aqui. Então são muitas riquezas que o Pai nos tem dado. É a sua palavra, é o seu Espírito, é a salvação. Quantas pessoas trocam a salvação, trocam essa maior herança que o Pai nos deu. Jesus veio aqui, morreu para nos comprar o direito da salvação, nos deu a garantia da salvação. Quantos trocam a salvação por uma noite, por alguns minutos com alguém, jogam fora a fé, jogam fora o que Deus deu para elas, para se relacionar com alguém por causa de uma carência, por causa de eu gostei, eu estou apaixonado, apaixonada. Quer dizer, desvaloriza, pisa, desperdiça tudo, joga tudo fora. Assim tem sido com gente da igreja, com pastores, assim tem sido com obreiros, assim tem sido com gente que faz a obra. Você vê pastor, você vê oficiais da igreja, pegando anos de ministério, anos de serviço a Deus e jogando fora por uma bobagem. Cai em pecado, mente, rouba, joga fora e vai comer a lavagem desse mundo. Isso tem acontecido nos dias de hoje. O que Jesus falou lá atrás foi tão verdade quanto hoje, e ainda mais. Muito mais verdade nos dias de hoje. O que não falta hoje é filho desperdiçador. Filhos de Deus desperdiçadores, que raramente têm o seu momento de lucidez
como teve o filho pródigo da parábola, que no momento da sua maior dor, ele lembrou do pai. Ele falou: oh, meu Deus, eu estou aqui, eu sei que lá na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor que eu. E pensou: eu vou voltar. Mas nem todos têm força para voltar. Nem todos têm força para voltar. Não pense que você pode ser um filho pródigo. Não pense que você pode: eu vou curtir o mundo um pouquinho, eu vou lá no mundo, vou curtir e tal, vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, porque eu nasci na igreja, eu me sinto muito sufocado, eu me sinto que eu não conhecia a vida, não conhecia o mundo, então eu vou lá para o mundo, vou curtir e depois eu volto para voltar para a igreja, para voltar para o Pai. Não pense que esse trajeto de volta é fácil. Não pense. O ano passado, para você ter uma ideia, aqui do outro lado da rua, da Celso Garcia, tem aqui um lugar onde ficam alguns mendigos. E um pastor foi evangelizar um dos mendigos. E ele estava um pouco bêbado. E conversando com o rapaz, o jovem, 30 e poucos anos, falou com o rapaz: rapaz, você está aqui, sai dessa vida, a gente vai te ajudar. Aqui está aqui o templo. E o rapaz falou para o pastor assim: pastor, eu sou ex-pastor da igreja. Eu era pastor, mas eu pequei, eu fiz bobagem, me envolvi com uma pessoa, saí, e hoje eu estou nessa situação. E pô, rapaz, mas você conhece a palavra? Conheço a palavra. Então, rapaz, é só você cruzar a rua, atravessa a rua, vai lá no templo. E ele falou assim: pastor, eu não tenho forças. Eu não tenho forças, eu não consigo. Quer dizer, endemoniado. Não é que não tem força nas pernas, porque ele tem força para pedir esmola. Mas o espírito, o diabo que está nele, o capeta que está na vida dele, não deixa ele cruzar a rua e entrar na igreja. Que é a situação de muita gente afastada. É a situação de muita gente que desprezou a herança do pai, jogou fora. Então, quer dizer, escolheu o diabo. E eu digo, é muito difícil voltar. É muito difícil. Então não brinque com a sua salvação. Não brinque com o que você tem. Valorize cada coisa que você tem. Valorize a Bíblia que você tem aí no seu colo ou na sua casa. Valorize essa Bíblia, porque pelos séculos muitos poderosos já tentaram extinguir esse livro da face da terra. E no final dos tempos vai ser proibido ler a Bíblia. Vai ser proibido. Valorize essa Bíblia que você tem. Leia, use essa palavra todos os dias, coloque essa palavra dentro de você, porque ela é vida para você. Valorize essa riqueza que você tem, amém? Não seja um filho desperdiçador. Aí vamos então ver o que aconteceu com ele. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quer dizer, o pai veio correndo ao encontro do filho. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, o sentimento de culpa que a pessoa sente, né? Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Quer dizer, tratou o filho como um príncipe, deu todas as honras, nem fez caso do que o filho falou: me trata como um dos teus empregados. Não, tratou ele como príncipe, como filho. Amém? Deus não está olhando para você. Se você está aqui hoje voltando, tentando voltar para Deus, você é uma pessoa que errou muito, você é um filho pródigo,
Mas o diabo fica falando para você assim: olha, não tem perdão para você. Olha, Deus não vai te perdoar, porque você jogou tudo fora. Olha só, você é um desperdiçador. Olha o que você fez, mesmo conhecendo a verdade, você pecou, você fez tudo errado, não tem mais salvação para você. O diabo fala isso para você. Mas o que o pai do filho pródigo fez por ele? Ele falou: não te avisei? Ele falou isso? Não te avisei que você não ia quebrar a cara? Foi isso que ele falou? Não, ele ignorou toda aquela culpa do filho e com alegria o abraçou, beijou. Ele devia estar todo sujo, fedorento. O pai não fez nem se preocupou, beijou o filho, recebeu o filho com o maior amor e deu ordem: olha, coloca a melhor roupa, o anel, sandálias, e deu uma festa para o filho. É isso que Deus quer fazer por você que está aqui caído. Aí você está dentro da igreja, mas você está caído pelas suas culpas, caído pelos seus pecados, e o diabo te acusando: não tem jeito para você mesmo, não tem jeito, é melhor você sair logo da igreja, sai logo da casa do pai, porque você não é bem-vindo aqui, as pessoas estão te olhando. Talvez você seja um ex, talvez você seja um ex-pastor, uma ex-esposa, um ex-obreiro, um ex não sei o quê. Você é uma pessoa que se afastou da igreja, tinha um título na igreja, e hoje você entra aqui assim, você entra aqui assim, para ninguém te ver, porque você acha que todo mundo está te olhando. Se tem alguém te olhando, está olhando com alegria porque você voltou. E se houver alguém te olhando com maus olhos, é porque ele está pior que você, porque Deus está te olhando com alegria. Amém? Você deveria estar sentado aqui no primeiro lugar, você deveria estar sentado aqui para ouvir a palavra, para dizer: poxa, Deus me recebeu de volta. Se você conseguiu chegar aqui, é porque o Pai já te recebeu. Aceite, amém? Joga essa culpa, joga esse diabo que fica no teu ouvido para longe, e aceite o Pai que te aceitou. Ele te dá essa chance de recomeçar. E o pai disse: trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, o irmão, aí vem outro tipo de filho agora, filho de Deus. Seu filho mais velho estava no campo, trabalhando. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele sentiu o quê? Se indignou, ficou com raiva, e não queria entrar. Não queria entrar em casa. E saindo o pai, lá vem o pai novamente, paciente, deixa a festa lá do filho, sai da casa onde está tendo a festa, vai lá fora onde está o outro filho emburrado agora. Ser pai não é fácil não. É ou não é? Não é fácil. Saindo o pai, instava com ele, quer dizer, insistia: entra, meu filho. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é irmão dele não, né? Não é irmão dele não, é teu filho. Ele nem falou meu irmão, teu filho. Vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, quer dizer, prostitutas, está aí a prova, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Quer dizer, você não tem só o bezerro cevado, você tem tudo. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão, não é meu filho não, tá? Só teu irmão, este teu irmão estava
morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Quer dizer, esse filho aí, esse outro irmão do filho pródigo, ele sempre permaneceu com o pai. Ele era o filho mais velho. Então, por ser o mais velho, a gente pode entender que ele era o mais responsável. Ele provavelmente cuidou do irmão mais novo, né? Cuidou do irmão. Ele era o filho mais responsável, mais trabalhador. Você vê que quando o irmão voltou, o filho pródigo, ele estava onde? No campo, ele estava trabalhando. Quer dizer, era um homem trabalhador, um filho responsável, trabalhador, aquele filho que dá orgulho ao pai. Mas qual era o problema do irmão do filho pródigo? Qual era o problema dele? Alguns problemas. Primeiro, ele nunca perdoou o irmão. Nunca perdoou. Ele guardou mágoa do irmão. E tem muita gente na igreja que é fiel, que a gente assim, sabe, aquelas pessoas que você olha assim, puxa, fulano, olha que pessoa dedicada, que pessoa atenciosa, responsável, olha, uma pessoa de Deus, é um anjo. Você olha para a pessoa pelo que ela faz, você pensa, é um anjo. Mas o coração dela, ela tem um coração muito melancólico, um coração muito emotivo, que facilmente guarda sentimentos, guarda mágoa das pessoas, especialmente aquelas pessoas que as decepcionam. Porque o irmão do filho pródigo, por ser tão responsável, por ser tão certinho, por ser tão justo, o que ele esperava? Ele esperava reconhecimento. Ele esperava reconhecimento do pai. Ele esperava, poxa, eu estou aqui há tantos anos, o senhor nunca me deu um cabrito. Quer dizer, ele não enxergou que o pai não precisava dar um cabrito, porque tudo era dele. Tudo era dele. E ele falando assim, eu não desperdicei os teus bens, fez mais que obrigação. Sim ou não? Não é porque você não saiu da igreja, não é porque você não pecou, não adulterou, que você tem que ganhar uma estrelinha por causa disso. Você serviu o teu pai, permaneceu fiel, tem sido fiel, basta para você a bênção dele, basta para você a salvação, basta para você a certeza da eternidade, basta, ou você quer uma estrela, você quer uma condecoração, você quer um vídeo em teu louvor, é isso que você quer? Você quer que a gente faça uma música para você? Quer que a gente cante uma música para você? Aleluia para o fulano, você quer isso? Porque você está fazendo tudo certo? Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu venho à igreja, eu nunca saí, eu isso, eu aquilo, já fiz, já aconteci. Você tem orgulho no teu coração, você tem orgulho, você quer reconhecimento, você está buscando reconhecimento. Sabe aquelas pessoas emotivas, sentimentais? O pastor, eu fiquei doente 3 semanas, e o pastor nem deu a minha falta. Meu Deus, 10 mil pessoas. Como é que a gente vai dar falta de uma pessoa? Como é? Gostaria de ter essa mente. Eu gostaria de olhar para todos vocês assim, e ter mente fotográfica. Olhar assim, gravar a face de todo mundo. E não só isso, mas olhar igual naqueles filmes. Eu olho para a sua cara, já sei o teu telefone, teu endereço, tudo. Aí domingo que vem eu olho de novo, aí vejo se você não está aqui, fulano não veio, e vou ligar para você depois da reunião. Queria ter esse poder. O que há? Quer dizer, esse espírito de querer reconhecimento, esse espírito de querer que alguém te aplauda pelas obrigações que você faz, isso é orgulho. Isso é orgulho, é sentimentalismo. Você guardar mágoa de alguém porque o teu irmão não fez tão bem quanto você. Você às vezes olha uma pessoa que fez tudo errado, tudo errado. Uma pessoa como essas que você viu aqui há pouco. Matou, roubou, estuprou,
fez chacina, fez um diabo nesse mundo. A pessoa vem para Jesus e rápido recebe o Espírito Santo, daqui a pouquinho é obreiro, daqui a pouquinho está pregando a palavra de Deus, está dando testemunho, e você fica, poxa meu Deus, mas por que eu não recebi ainda? Por que eu não recebi? Você tem um coração de justiça própria, você olha para si, você confia nas suas obras, ao invés de você se render aos pés do Senhor Jesus, se entregar aos pés, deixar de confiar em você, na sua bondade, na sua capacidade, na sua perfeição, que não existe. Para de confiar em você, entregue-se para Deus, faça o que essas pessoas fizeram, foram humildes. O filho pródigo, apesar de desperdiçador, de toda besteira que ele fez, uma coisa ele fez de bom, ele foi humilde e não foi burro, não continuou lá fora, ele se arrependeu, voltou para o pai com o rabo entre as pernas e foi recebido, foi bem recebido, amém? Então não fique com inveja, não fique olhando, mas fulano não fez, deixou de acontecer, e ele está na minha frente e eu estou aqui atrás, está na tua frente porque ele se entregou mais, mas ele errou, mas se arrependeu, e com Deus é assim, se você se arrepende, você recebe na hora. O ladrão na cruz, está lá o ladrão, sai daí da cruz e salva a ti e a nós mesmos, foi ignorado. O outro, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, hoje você vai ser salvo e vai estar comigo no paraíso. Pronto, é assim, 2 ladrões, e assim acontece na igreja. Aqui tem esses 2 tipos de pessoas, aqui nós temos esse tipo de pessoa, aqui nós temos aqueles que estão ouvindo a palavra, estão resistentes, estão aí, cheio de marra, cheio de, não é bem assim, não é bem assim, não, porque eu penso diferente. Fica com as tuas opiniões, vamos ver onde elas vão te levar. Tem gente aqui que é resistente, mas tem gente aqui que é humilde, tem gente aqui que já quebrou a cara, e o mundo já humilhou, já triturou, o mundo já colocou na lama, então já vem se arrastando. Você que está se arrastando, você tem mais chance de ser salvo, de ser abençoado, do que esse aí que está de nariz empinado. Infelizmente, ou felizmente, é assim que funciona. Deu para entender? O único certo da história aqui foi o pai. O único exemplo da história aqui foi o pai. O pai que não errou, que representa Deus. O pai que foi paciente, que quando o filho foi embora, deixou ir, não correu atrás dele. Deixou, porque era o que ele queria. Deus dá liberdade para a gente. Mas quando voltou, foi compassivo, misericordioso, e também entendeu o outro filho, o irmão, que ficou lá remoendo, mordido. Entendeu. E nós temos que ser como o pai desta parábola. Nós temos que procurar ser mais como o pai, menos juízes, amém? Temos que ser menos juízes e temos que ser mais ajudadores, temos que ser mais compassivos, estender a mão e ajudar, salvar, e temos que olhar para nós e não confiar na nossa capacidade, mas no Pai, na misericórdia e na bondade do Pai.